Olá, amados! Chique é ser de Deus. Mês novo, mês missionário, mês que o Senhor nos convida a dar a nossa vida pela evangelização. E eu quero contribuir com esta evangelização nesse mês missionário. Mesmo vivendo o que eu vivo, como você sabe, você que está chegando agora, de repente você não sabe, mas eu tenho uma distrofia muscular genética degenerativa. E pela graça de Deus, o Senhor tem me concedido a graça de, mesmo em meio a esta visita de Deus, né, a esta enfermidade, eu tenho podido colaborar com a evangelização nesse mês missionário. Eu quero louvar a Deus por esta graça, porque é uma graça. É graça de Deus. Eu sempre digo, eu não tenho nada que eu não tenha recebido. Tudo é graça de Deus. Mas nós precisamos colaborar com a graça de Deus. A natureza, a nossa natureza, colabora com a graça de Deus. Então esse é o convite que eu quero fazer para você. Claro que esse canal, graças a Deus, ele atinge não somente as pessoas enfermas, mas eu falo em especial para as pessoas enfermas que estão passando por uma dificuldade, por uma doença, né, física, uma doença de repente do coração, da alma, uma depressão, tantos tipos de enfermidade que nós enfrentamos nesse tempo, esse tempo único que nós estamos vivendo, onde nós estamos passando por uma pandemia. E mesmo assim, eu quero dizer para você, Deus nos convida a dar de nós, mesmo diante dos nossos limites, diante das nossas fraquezas, nós podemos colaborar com a evangelização. Por isso que esse mês missionário é tão rico, né? A igreja nos convida a ter um olhar diferenciado. E você pode pensar assim, Jolina, eu estou aqui numa cadeira de roda, numa cama, passando por uma dificuldade, estou vivendo uma depressão. Como que eu vou evangelizar? Eu quero lembrar para você que uma das padroeiras do mês missionário é Santa Teresinha. E Santa Teresinha, ela não saiu do convento para evangelizar. Ela evangelizou dentro de um convento. Ela entregou a sua vida pelos missionários. Ela dizia, eu quero mesmo daqui, desse convento, transbordar o amor de Deus, colaborar com a evangelização. Na igreja de Cristo eu quero ser o amor. Era isso que Santa Teresinha dizia. Então você de repente pensa que eu preciso sair, vou pregar, Não. Você, em primeiro lugar, você precisa pregar para você mesmo, para você que está aí. Você tem que tomar consciência da sua dignidade diante de Deus. E você tomando esta consciência, você já vai estar evangelizando. Você pode evangelizar daí, com as suas atitudes, com a sua alegria, com a sua disponibilidade, com o seu amor para com aqueles que estão aí cuidando de você, que moram com você. A evangelização é muito simples. Nós só precisamos ter um coração cheio da graça de Deus, do amor de Deus, para que isso transborde para as pessoas ao nosso redor. A nossa disposição em evangelizar já é evangelização. Então, eu digo isso para você, se abra. Não deixe que as dificuldades, que os seus limites, faça de você uma pessoa, de repente, que acha que não tem perspectiva, que não consegue nada. Conseguimos sim, porque Deus nos capacita para isso. De repente você pode fazer uma ligação para alguém que está vivendo uma dificuldade, dar uma palavra de ânimo, de coragem. Então eu quero dizer isso para você, não desanime diante dos teus limites. Deus te convida a ser missionário aí aonde você está, assim como foi Santa Teresinha. Ela não saiu do convento para evangelizar, mas ela ofertou a sua vida
pela evangelização e pelos missionários. Por isso, ela é padroeira dos missionários. Eu quero dizer para você uma palavra que Deus colocou nesse tempo, nessa semana, né, para me falar para você. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. É isso que Deus nos pede. Que nós possamos, lá em São Tiago 4, essa palavra veio tão forte ao meu coração e eu falei, eu preciso partilhar isso com os meus irmãos que me acompanham aqui nesse tempo tão favorável que eu vivo. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Eu fico muito pensando nesse tempo, porque eu passo por uma enfermidade, que o nosso fim último é o Senhor. Então, se eu não me aproximo de Deus agora, imagina como será quando eu estiver naquele momento que eu vou me encontrar com Deus. Se eu não me acostumo com a presença de Deus, se eu não busco o Senhor em primeiro lugar, como é que será os meus últimos dias? Se eu estou apegado, de repente, a tantas situações, eu estou apegado às pessoas, eu estou apegada aos bens materiais, e para mim isso é tão necessário, e de repente eu me esqueço que o nosso fim último é o Senhor. No final só restará você e o Senhor. Por isso você precisa se acostumar, uma palavra até diferente, né? Se acostumar com a presença de Deus, porque na última hora só vai sobrar você e Deus. Então Deus falou isso muito forte no meu coração nesse tempo. Jolina, aproximai de mim, para que eu também possa cada vez mais me aproximar de você. Porque no fim só vai sobrar eu e você. E se você não tem uma vida de comunhão com Deus, de busca de Deus, você vai acabar achando que eu estou só, ninguém gosta de mim, ninguém cuida de mim. E você vai querendo as coisas ao invés de querer o Senhor como a melhor de todas as presenças. Eu já falei disso aqui em algum dos meus vídeos, falando que a presença do Senhor é a melhor presença. Então cultive essa presença do Senhor na sua vida, para que você queira cada vez mais estar próxima de Deus, para que você entenda que nós, principalmente, que passamos por uma enfermidade, né, nós precisamos cada vez mais nos aproximar de Deus, porque no fim só vai sobrar você e Deus, eu e Deus. Por isso, a presença do Senhor precisa ser mais importante na minha vida do que qualquer outra presença. E como que eu cultivo essa presença de Deus? Tendo uma vida de comunhão com Deus, tendo uma vida de oração. E quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se aproxima da luz, mais você vai querer se achegar a esta luz, a esta graça de Deus. E Deus, ele vai nos purificando, ele vai nos limpando, vai nos libertando de tudo que é apego material, de tudo que é apego exagerado às pessoas. Nós necessitamos, sim, claro, do amor dos irmãos, da presença dos irmãos. Mas a presença mais importante na minha vida nesse tempo, eu quero dizer para você, precisa ser a presença de Deus. Eu ainda não tenho isso tão perfeitamente em mim, mas eu busco. Eu busco querer mais a presença de Deus do que qualquer outra presença. Porque eu sei que no fim só vai sobrar eu e Ele. Por isso eu preciso me aproximar cada vez mais de Deus. Que nesse mês missionário você possa se aproximar muito do Senhor, muito mais do Senhor, para que você possa se aproximar das pessoas como realmente você deve aproximar. Com amor, com generosidade, mas sem apego, sem colocar ninguém no lugar de Deus. Tá certo? Deus te abençoe. Viva bem esse mês missionário. E lembre-se sempre, chique é ser de Deus.